Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, eu vou estar focando em cima dos fenômenos ondulatórios. Se você é novo aqui no canal, tá? Eu já peço que você se inscreva em nossos canais, ative o sininho de notificação e dá aquele joinha, aquele like legal para poder ajudar no nosso trabalho. Compartilho também com vocês no nosso Instagram. Torne-se um seguidor do nosso Instagram. Aqui tem um recorte da nossa página para ajudar na localização. Lá no nosso Instagram, vocês vão poder conferir alguns resumos que a gente tem elaborado, bem como mapas mentais e também exercício resolvido. Vai lá e confere e já se torna um seguidor. Vamos lá, pessoal. Os fenômenos ondulatórios, na sua totalidade, são 5. E a gente vai começar a falar, em primeiro momento, sobre a reflexão de ondas. A reflexão de ondas, gente, é um fenômeno no qual a onda ela vai bater em um determinado obstáculo e vai voltar para o próprio meio onde ela foi gerada. Note no exemplo aqui, ó, que existe um sensor que dispara uma onda e essa onda bate na superfície líquida e acaba retornando, tá, ao próprio meio no qual ela foi gerada. Outro exemplo aqui, alguém grita dentro de uma cavidade, né? E aí a onda, ao bater lá no fundo, que no caso seria preenchido por água, ela volta de forma refletida. Bem, na reflexão, eu quero destacar para vocês que os elementos que nós já conhecemos a respeito de onda, como velocidade, comprimento de onda e frequência, eles tornam simplesmente inalteráveis. Então a gente já deixa aqui o registro, ó, a velocidade da onda incidente e a refletida são exatamente as mesmas. Assim acontece com o comprimento de onda e também com a frequência. Então, não há alteração nos elementos de onda como velocidade, comprimento de onda e frequência. Bem, ainda em cima da reflexão de ondas, a gente vai destacar as reflexões de ondas em cordas. Aí a gente tem dois momentos para poder apresentar para vocês. O primeiro caso, nós tratamos de uma extremidade fixa. Amarramos uma corda, então, e projetamos um pulso. Nós notamos que a corda, ela chega, colide com a superfície, ou melhor, com a extremidade, né? Com a sua extremidade que está fixa, e imprime sobre ela uma força e também recebe. Então, nós temos aqui uma aplicação de força e uma recepção. Como consequência disso, esta corda acaba invertendo a sua fase. Ela faz na forma de crista, porém, quando ela volta, ela já volta na forma de vale. Já quando a extremidade é móvel, não há a impressão dessa força lá na sua extremidade, porque lá tem uma argola, então essa argola ela acaba vibrando juntamente com a própria corda, e isso permite que ela efetue a reflexão, porém ela não inverta a sua fase. Então, recordando, se a extremidade é fixa, a corda colide e volta com a sua fase invertida, não deixa de ocorrer uma reflexão. Porém, se a extremidade for móvel, ela oscila, o que não acarreta uma inversão em sua fase, tá bom? Bem, já a reflexão bidimensional é muito comum da gente conseguir perceber, principalmente em superfícies líquidas, gente. Quando algo se move, né, e toca a superfície líquida, por exemplo, a gente vai estar notando que ocorrem as ondas incidentes e ao colidir com o obstáculo, ela acaba refletindo, tá, e mantendo o seu padrão no qual ela foi incidente. Nós temos um outro exemplo também de reflexão bidimensional. Imagine que aqui a gente tem uma superfície espelhada e ao incidir uma luz, que nada mais é do que uma onda sobre essa superfície espelhada, aí ela acaba sendo refletida. Então aqui nós temos dois exemplos mostrando a reflexão bidimensional. Bem, outro tópico que a gente passa a discutir seria a refração de ondas no seu geral. A refração, gente, ela é um fenômeno no qual não é só a onda passar do meio para o outro. Ela tem que passar de um meio para o outro, porém ela tem que sofrer mudança
na sua velocidade de propagação. Se não for dada em função da velocidade de propagação, com certeza vai ser mencionado o comprimento de onda. Então, ele é um fenômeno no qual a onda ela muda, tá? Geralmente ela vai mudar de meio, porém ela altera a sua velocidade de propagação e, na maioria das vezes, ela acaba alterando a sua própria direção. Vejamos o primeiro caso para a refração de ondas unidimensionais, o caso de corda. Então, em corda, eu tenho o primeiro caso, onde eu vou acoplar uma corda leve a uma corda pesada. E quando eu faço, então, a produção de um pulso na corda leve, note que ela colide na própria corda pesada e reflete. Mas o pulso ele acaba sendo transmitido para a corda pesada. Neste caso, o que a gente consegue notar? Que a velocidade da onda que foi refratada, ela é menor do que a velocidade da onda inicial. Por que isso acontece, pessoal? Isso vai acontecer em virtude da densidade da corda pesada ser maior do que a densidade da corda leve. Portanto, como a refração vai estar ocorrendo na corda pesada, que é o meio no qual a onda que veio da corda leve acabou passando, então, como ele tem maior densidade, a velocidade da onda na corda pesada, que é refratado, é menor do que a velocidade da onda inicial. O mesmo acontece com o comprimento de onda da onda refratada, ou seja, da corda pesada, ele acaba sendo menor do que o comprimento de onda da onda incidente. Porém, a frequência não altera. Lembra que a gente colocou em uma das aulas, inclusive num exercício da aula passada, nós falamos que quando a onda ela muda de meio, ela mantém a frequência inalterada, porque ela depende da fonte. A frequência, ela é uma entidade física que depende diretamente de quem a produz, tá bom? Bem, o contrário, quando a corda vem agora, ou melhor, quando a onda vem de uma corda pesada para uma corda leve, nós notamos um aumento na velocidade da onda refratada, ou seja, na corda leve. E isso acontece por quê? Porque a onda veio do meio mais denso para o meio menos denso. Então, ela ganha velocidade. Logo, a velocidade da onda que sofreu a refração, que neste caso seria a corda leve, é maior do que a velocidade da onda inicial. O mesmo acaba acontecendo com o comprimento de onda. Não esquece que velocidade é diretamente proporcional ao seu comprimento de onda, tá, gente? Então, é importante que a gente consiga, né, definir muito bem isso aí, porque isso vai nos ajudar, tá, a compreender cada um dos elementos dessa onda, tudo bem? Bem, então a frequência, mais uma vez, ela permanece inalterada. Então, só para lembrar que a velocidade, ela é igual a raiz quadrada da força tensora pela densidade, assim como a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, note, quem tiver a maior densidade vai ter a menor velocidade de propagação. E quem tiver maior velocidade de propagação vai ter o maior comprimento de onda, porém vai manter inalterado a frequência. Bem, a refração também ela pode ocorrer no caso de forma bidimensional, como é o exemplo que a gente está mostrando aqui para a luz, que passa do ar para a água neste experimento. Notamos então, quando ela passa do ar para a água, ela acaba sofrendo uma alteração no seu trajeto em virtude da alteração em sua velocidade de propagação. Um exemplo característico aqui, ó, eu tenho um raio, né, de luz, ele está passando do meio 1 para o meio 2, nota-se então que ele sofreu um desvio. O raio de luz seria esse de verde, e aí ele acabou sofrendo um desvio. O comprimento de onda, que era 1, ó, e nota que agora as frentes de onda estão mais próximas. Então, a gente notou que houve uma alteração no comprimento de onda. Então, é uma outra maneira, tá, de poder mostrar a mudança no elemento comprimento de onda, que no fundo não deixa de ser um dos elementos de onda, tá bom? Bem, a gente pode generalizar o caso, no qual nós tenhamos aqui dois meios
meio 1, meio 2, onde nós teremos frequência inalterada ao passar do meio 1 para o meio 2, e se a frequência se mantém inalterada, a gente pode então isolar a frequência como sendo velocidade de propagação da onda no meio 1 pelo comprimento de onda 1. A mesma coisa faria para o 2. Então, dado um problema envolvendo uma comparação entre comprimento de onda no meio 1 e o 2, ou velocidade de propagação no meio 1 e velocidade de propagação no meio 2, a gente já tem essa equação aqui engatilhada para poder fazer uso, tá bom? Bem, um outro exemplo também que eu queria destacar para vocês é que ocorre um efeito de refração em águas profundas para águas leves, ou melhor, de águas profundas para águas rasas, né? Então a gente vai estar notando que quanto maior for a profundidade, maior é a velocidade de propagação, porque lá em águas profundas nós teremos grandes comprimentos de onda, comparado com o comprimento de onda na própria região onde a água é um pouco mais rasa, certo? Então, lembrando que esse efeito que ocorre na praia, ele pode ser produzido como sendo um efeito de refração, tá bom? Bem, outro fenômeno importante que a gente vai estar destacando é o fenômeno de interferência de ondas. O fenômeno de interferência de onda pode acontecer tanto com ondas sonoras quanto com a luz, mas basicamente ele é um fenômeno onde a gente vai evidenciar a superposição de ondas, que nada mais é do que o encontro de ondas. Então, onde ocorre um encontro de onda, a gente vai dizer que naquele ponto especificamente está ocorrendo uma interferência. Aqui é muito legal porque tem muita aplicação de interferência de onda. Vejamos aqui um caso bem simples, olha, um caso inclusive unidimensional, como se eu tivesse duas cordas tendo pulsos aí, ó, e ao se encontrar uma com a outra, notamos que ocorre uma interferência, que é o encontro dessa onda bem aqui, ó, e nesse ponto especificamente, nós notamos uma alteração na amplitude resultante da onda. A gente percebe que essas ondas, ao se encontrarem pontualmente, nesse ponto ocorre uma alteração, ou neste caso, um aumento na amplitude. Outra coisa também que é interessante é que a interferência ela é um fenômeno pontual. Portanto, uma vez que ocorre a interferência, e depois de passar do ponto de interferência, cada onda segue como se nada tivesse acontecido. É o que está acontecendo aqui, ó. A onda maior vem colidir com a menor e depois ela acaba seguindo o seu rumo, né? O mesmo acontece com a onda menor, tá bom? A interferência, ela pode ocorrer de dois tipos, pessoal. Ela pode ser uma interferência construtiva, que é o exemplo que a gente está destacando aqui nesse gráfico, e ela pode ser uma interferência destrutiva, quando as ondas apresentarem fases opostas. Vejamos um exemplo aqui, ó. A interferência construtiva é quando eles apresentarem a mesma fase, crista a crista ou vale vale, tá bom? E ao se encontrar, nós teremos aí uma superposição com aumento, né, na amplitude resultante. Já a interferência destrutiva, nós iremos perceber que haverá uma diminuição na sua amplitude, de tal maneira, tá, que a gente percebe que ocorrerá uma diminuição, tá, na amplitude. E, consequentemente, pessoal, só para poder reforçar, cada onda vai seguir o seu trajeto como se a outra não tivesse existido, tá bom? Bem, aqui nós podemos encontrar a interferência em líquidos. Exemplo, a gente tem um exemplo da cuba. A cuba é um local onde a gente submete vibradores imersos, né, ou não, ou apenas tocando na superfície líquida, produzindo ondas, como se tivesse algo só tocando ligeiramente lá na superfície líquida. Então, a gente vai perceber a formação de diversas ondas circulares. Mas se eu colocar um vibrador perto do outro,
eu vou estar notando vários pontos de interferência, ou seja, vários pontos onde uma onda vai interceptar a outra. Então, dependendo do ponto, né, que você vai estar destacando, mais uma vez eu quero dizer que essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo do ponto, e a gente vai ver como é que isso aí ocorre. Bem, já a interferência luminosa, ela foi aí proposta pelo Thomas Young em 1803, quando ele realizou uma experiência no qual ele consegue gerar as franjas de interferência. Franjas de interferência seriam esse resultado listrados aqui após a luz passar por fendas. Fendas são aberturas aqui, ó, tá? Obstáculos com aberturas, e a onda ela acaba passando, que é o efeito que a gente chama ela acaba difratando por meio dessas fendas. Difratando é contornando o obstáculo, e ao passar e projetar a luz resultante, nós notamos o surgimento de uma luz listrada. Ela era contínua, mas quando ela é projetada, depois de ter passado por essas aberturas, ela acabou se formando de forma listradas, de tal maneira que na região que a gente vai estar chamando de escura, nós teremos uma interferência destrutiva, e a região clara vai estar ocorrendo uma interferência construtiva, que é o que a gente vai estar chamando de ponto de nó, região escura, e antinó na região mais clara, certo? Outra coisa também importante é a obtenção de interferência sonora. Lembra que ele acontece tanto para a luz, como também ele acontece para o som. Então, imagina que eu tenho aqui duas fontes sonoras. Exemplo, vai na praia, por exemplo, é um carro-som A, um carro-som B, um carro-som D, enfim. O ponto onde você se encontra, às vezes, você não sabe nem dizer qual é o som do carro A, do B, do C, né? Porque é uma confusão. Isso significa dizer que no ponto onde você está localizado, possivelmente é um ponto de interferência de ondas. E o que a gente vai estar fazendo aqui vale para ondas com duas fontes. Então, eu tenho aqui uma fonte 1 e uma fonte 2 e um observador localizado lá no ponto O. Observa que do ponto O até a fonte 1 eu tenho uma distância D1, assim como eu tenho uma distância D2 do observador até a fonte 2, tá bom? Por meio de uma relação simples, é possível identificar o tipo de interferência que está ocorrendo lá no observador O. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o módulo da diferença de caminhos, ou seja, o módulo entre as distâncias D1 e D2, e vai ser igual a um número inteiro que multiplica a metade do comprimento de onda. Se o N, que representa aqui um número inteiro, ele obedecer algumas condições que a gente já vai atribuir aqui embaixo, aí ele vai caracterizar uma interferência construtiva. Caso contrário, ele vai caracterizar uma interferência destrutiva. Vejamos o seguinte caso. Caso as fontes F1 e F2, aqui mostrada, né, a fonte F1 e a fonte F2, elas estejam em concordância de fase. Marcelo, o que é uma concordância de fase? Se ambas tiverem crista, aqui, ó, e lá no ponto O, elas se encontrarem, então elas estão em fase, certo? Caso isso aconteça e você obteve o valor do N, esse N deu par, então a interferência que você está, né, conseguindo perceber naquele ponto é uma interferência construtiva. Caso você tenha concordância de fase e o N, que é o número inteiro aqui obtido, ele for ímpar, aí você estaria tratando de uma interferência destrutiva. Bem, porém, caso essas ondas estiverem em oposição de fase ou fases opostas, o que é isso, cara? Seria o seguinte: se uma onda sai da fonte 1 na forma de crista, a outra estaria na forma de vale. Então, se uma está na forma de crista, a outra estaria na forma de vale. Essas ondas elas têm oposição de fase.
E ao atingir o ponto 1, se o n, que é o número inteiro encontrado, ele for ímpar, agora a interferência será construtiva. Porém, se o n for par, agora, se em oposição de fase, a interferência será destrutiva. Para reforçar um pouco mais do que a gente acabou de falar, pessoal, vamos pegar aqui um exercício para ficar um pouco mais claro. Aí eu peguei aqui o exercício 1, ó. As fontes F1 e F2, mostradas abaixo, oscilam, ele falou uma coisa importante, oscilam em concordância de fase, ó, em concordância de fase, e produzem ondas periódicas de comprimento de onda 1 metro. Então, eu já sei que o comprimento de onda 1 e 2, né, são iguais aqui, ó, e ambos são iguais a 1 metro. Na superfície da água de um tanque. Então, essas ondas são geradas na superfície da água de um tanque. Determine o tipo de interferência construtiva ou destrutiva que essas ondas sofrem nos pontos A e B, cuja distância as fontes são indicadas na figura. Então, a fonte 1, ó, e a fonte 2 emite uma onda, essa onda vai chegar até o ponto A, assim como a onda que vem do B vai chegar lá no ponto A, por caminhos que percorre 5 metros por conta de F1 e o caminho que possui 4 metros por conta do F2. Para qual dos valores de comprimento de onda das ondas de F1 e F2 ocorre um mínimo de intensidade? Pessoal, desconsidere isso aqui, ó, tá? Porque isso aqui acabou de vindo para cá de forma equivocada. O que a gente vai estar focando aqui é determine o tipo de interferência, tá bom? Então, desconsidere isso aqui, veio de forma equivocada para cá, tá bom? Bem, então, vamos ver qual tipo de interferência acontece lá no ponto A. Como é que a gente vai obter, gente? Vamos pegar o módulo da diferença de caminho que vem melhor dizendo, da fonte 1 e o que vem da fonte 2, é igual a n que multiplica lambda sobre 2. Em concordância de fase, lembrando, em concordância de fase, se o n for par, a interferência é construtiva. Se o n for ímpar, a interferência é destrutiva. Então, vai ficar assim, ó, vou chamar esse cara de D1 e vou chamar esse outro aqui de D2. Então, eu tenho 5 menos 4, como já é positivo, posso colocar um parênteses no lugar do módulo. É igual a n, o lambda vale 1 dividido por 2. Então, aqui é n sobre 2 é igual a 1, ó. Então, 1 é igual a n sobre 2, logo n é igual a 2. Isso significa dizer que a interferência que ocorre lá no ponto A é uma interferência construtiva. Vamos agora para o ponto B, para avaliar o que tipo de interferência ocorre. Bem, então a onda, deixa eu até trocar aqui a cor, a onda que vem aqui de F1 vai chegar no ponto B, assim como a onda que vem do ponto 2 também vai chegar no ponto B. Então, eu vou chamar de D1 o valor 3,5 e vou chamar de D2 o valor 8. Logo, mais uma vez, o módulo da diferença de caminho é igual a n lambda sobre 2. Bem, o D, como a gente viu agora, ele vale 3,5 e o D2 vale 8, é igual a n 1 sobre 2. Gente, se você fizer o valor que é 3,5 subtrair de 8, você vai encontrar o valor 4,5, ó. Só que ele vai dar 4,5 negativo. Como ele está em módulo, ele acaba tendo 4,5 positivo, é igual a n lambda sobre 2. Com isso, multiplicando com 4,5 o 2, a gente vai chegar no valor 9. Portanto, pessoal, a interferência, como deu um número par, ela é denominada de interferência destrutiva para esse caso. Então, esse exemplo, ele resgatou a ideia que a gente discutiu logo no item anterior.
Bem, temos agora uma tecnologia interessante, muito utilizada, tá? Em locais de intenso barulho, por exemplo, nos aviões, onde a turbina é muito elevada, né, de um avião. Aí é utilizado esse fone de ouvido, no fundo ele é um fone protetor de ouvido, tá? A fim de poder eliminar o ruído externo. Como é que funciona? O ruído externo, ele vem, tá? E existe aqui um microprocessador que capta o ruído externo e ele imita o ruído externo, produzindo uma onda simplesmente oposta à onda que está sendo gerada do meio externo. Ou seja, no momento que ocorre uma onda que é oposta à outra e se colidem com a mesma intensidade, ou seja, a mesma amplitude, e em oposição de fase uma em relação à outra, simplesmente a sobreposição dessas ondas vai produzir o silêncio no seu ouvido. Então, é uma tecnologia que utiliza a interferência de onda, tá bom? Outro caso interessante são as ocorrências de interferência em películas finas. A gente vai fazer uma aula lá em ótica, no tópico de ótica, que a gente vai estar destacando por que ocorre a formação dessa interferência em películas finas e também enfatizando aqui a bolha de sabão, tá? E aquele óleo que às vezes é derramado sobre a pista asfáltica, né? Ou até mesmo sobre, né, um rio ou no mar, tá? A gente nota então que a luz, ao incidir sobre ele, acaba produzindo aí as cores do arco-íris, aquele mixão de cores. Então, isso é uma consequência, basicamente, do efeito de interferência da luz, onde a gente vai destacar mais um pouco a respeito disso lá no tópico de ótica, tá bom? Bem, o outro efeito interessante é o surgimento de batimentos. O batimento, ele basicamente vai estar ocorrendo quando duas frequências muito próximas se sobreporem. Então, digamos que aqui eu tenho uma frequência F1 e aqui eu tenho uma frequência F2. Porém, a frequência 1, ela é muito próxima da frequência 2. Ó, pessoal, ela é muito próxima, mas ela não é igual, tá bom? E quando há sobreposição dessas ondas, acaba provocando um efeito de variação na amplitude da onda. Então, acaba acarretando, né, a elevação da onda e também a diminuição dessa elevação. Tudo bem? Isso ocorre de forma periódica, desde que a frequência F1 e F2 também sejam periódicas. Então, fica aumentando e diminuindo aí essa onda, igual como está sendo mostrado nesta figura. Para se determinar a frequência do batimento, caso a F1 seja maior que F2, vai ficar a diferença da onda 1, ou melhor, da frequência da onda 1, menos a frequência da onda 2. Caso a gente queira obter uma frequência resultante, a substituição, basicamente, de uma onda, das duas ondas por uma, aí você vai ter que obter que a frequência do batimento resultante vai ser a média aritmética das frequências, tá bom? Outro fenômeno que também é muito interessante, pessoal, é o surgimento da difração de onda. Como é que é a difração de onda, gente? Você já deve ter percebido o fato de você falar com alguém que está na cozinha, você estando no quarto e você consegue ouvir essa pessoa. Às vezes você está na sala e a pessoa está na cozinha, você consegue falar com ela sem ao menos se ver. Isso acontece aqui com esses dois garotinhos, um de um lado e do outro. Eles conseguem se comunicar por meio do muro sem se ver e a onda simplesmente ela acaba contornando esse obstáculo. Então, a difração de onda, ela é uma propriedade que vai ser atribuída à onda de contornar os obstáculos, tá bom, gente? Então, a difração é o fenômeno que vai ser atribuído à onda de ter essa capacidade de contornar os obstáculos. Óbvio que haverão aqui algumas propriedades para que isso seja possível.
Bem, aí eu quero mostrar para vocês outros exemplos aqui. Aqui eu tenho a luz que incide sobre um obstáculo e difrata. Aqui eu tenho uma onda de rádio que, ao passar por um determinado obstáculo elevado demais, ela também difrata, ou seja, ela consegue contornar e atingir uma antena receptora um pouco mais abaixo. E aqui eu tenho um efeito dessa imagem belíssima de uma abertura, né, que se comporta como sendo uma fenda para que a onda do mar consiga chegar até a região litorânea aqui, ó, formando uma imagem fantástica de um efeito de difração de onda, tá bom? Então, o efeito de difração, ele é um efeito promovido, tá, pela onda ter a capacidade de promover o contorno dos obstáculos. Só para poder destacar, gente, aqui nos 3 primeiros casos, ó, desse garotinho, da luz aqui, ó, e da antena, nós chamamos de difração por obstáculo ou em obstáculos. E esse caso é uma difração aqui da praia, ó, esse caso é uma difração que ocorre por abertura ou por fendas. Então, só para poder, então, a gente conseguir perceber que a difração não é só o contorno de obstáculo, ela também acontece com aberturas. Vejamos algumas características. Ao contornar o obstáculo, suas características não mudam, como frequência, fase, comprimento de onda e velocidade de propagação. Porém, a amplitude geralmente diminui. Então, isso é uma característica que a gente vai perceber na difração de onda, que no fundo acaba sendo meio que notório, né, gente? A onda vai passar pelo obstáculo aqui, ó, mas a velocidade, a fase, frequência, né, bem como o comprimento de onda, não teria como alterar, porque no fundo ela não mudou de meio, ela só passou para um meio, ou seja, para uma região um pouco mais à sua frente, tá bom? É mais perceptível quando as dimensões de abertura, ou seja, de fenda, a gente está falando de fenda aqui, ó, quando as dimensões da abertura, que também podemos estar chamando de fendas, é da ordem de grandeza do comprimento de onda incidente. Eu quero te mostrar uma coisa interessante, ó. Aqui eu tenho uma experiência feita de um efeito de difração em cuba, onde a onda que vem da cuba, ou seja, da região 1, vamos colocar aqui, ó, da região 1 e aqui região 2, encontra uma abertura, ou seja, uma fenda, que tem um comprimento, ou uma abertura, 5 vezes maior do que o comprimento de onda. Então, praticamente, essa onda passa, né? Mas o efeito de difração é muito pouco, ó, comparado quando a abertura da fenda é aproximadamente igual ao comprimento de onda da onda. Então, quando essa abertura ela tem um valor próximo do comprimento de onda, a gente vai estar notando que a difração ela é um pouco mais acentuada, certo? Agora, se essa abertura for grande demais, pessoal, vai passar e não vai sofrer difração, vai passar porque está aberto mesmo, por isso ele vai acabar passando, tá bom? Sem sofrer a difração propriamente dita. Bem, outra característica também que eu quero estar destacando para vocês é que quanto maior o comprimento de onda, mais fácil a ocorrência da difração. Por exemplo, o som, ele difrata mais do que a luz, porque o comprimento de onda do som é maior do que o comprimento da luz. E isso é muito maior, gente, tá? O som grave difrata mais do que o som agudo, mais uma vez, porque o comprimento de onda grave é maior do que o comprimento de onda agudo. A luz vermelha difrata mais do que o violeta, porque o comprimento de onda do vermelho é maior do que o comprimento de onda do violeta. E a onda AM difrata mais que a FM, por conta do comprimento de onda da onda AM é maior do que o comprimento de onda FM. Eu vou contar um caso para vocês aqui, pessoal. Em um dos shoppings da cidade onde eu moro, o estacionamento ele é subterrâneo. E às vezes quando eu entro com o rádio, né, sintonizado na FM, melhor dizendo, simplesmente a gente não consegue mais captar o sinal de rádio.
Porém, quando outro dia eu entrei e a rádio que eu estava ouvindo estava transmitindo um jogo e era pela rádio AM local, eu percebi que o jogo não parou. Eu entrei no mesmo shopping, outro dia ouvindo uma música proveniente de uma estação em FM, a música parou de tocar, porque perdeu o sinal. E outro dia, quando eu entrei, que estava sendo transmitido o jogo por uma outra estação de rádio, porém agora a AM, eu consegui captar o sinal. Então, isso aqui é um exemplo de contorno de difração, ou seja, a onda está sendo capaz de contornar o obstáculo e atingir, neste caso, tá, o subterrâneo desse shopping. Beleza? Outro caso também que eu quero destacar, por isso que eu coloquei aqui difração, interferência e reflexão, porque é um caso que a gente vai discutir lá em ótica, mas eu já quero aqui antecipar um pouco para vocês. É o efeito da difração que ocorre em CDs. Às vezes você consegue, dependendo do ângulo que você coloca a exposição da luz solar, a gente nota as cores que são formadas, são as cores do arco-íris que são formadas no CD ou em um DVD. Tá? A gente vai estar notando isso porque a própria composição do CD, ela é composta de sulcos, aberturas, que permitem que a onda consiga passar e refletir no fundo. E ao refletir, ocorre uma interferência formando as cores, que a gente consegue, né, perceber. Então, por isso que eu digo que o CD, ele se comporta como uma rede de difração, ou seja, várias aberturas para que a luz atravesse, tá? Porém, quando a luz atravessa, ela vai chegar no final desse sulco e ela é refletida, então por isso que ela ocorre reflexão e acontece também uma sobreposição dessas ondas, acarretando então aí um efeito de interferência, tá bom? Então, a gente poderia dizer que no CD ele se comporta como uma rede de difração, mas ainda acontece interferência e reflexão, tá bom? Bem, outro efeito muito bacana, gente, de se perceber é o efeito de polarização e haja aplicação que nós temos na polarização. A polarização, ela é um fenômeno onde a luz ou qualquer outro tipo de onda transversal, ela é obrigada a se propagar na direção do filtro. Se ela não se propaga na direção do filtro, essa luz, ela é, ou melhor, a onda ela é barrada. Aí eu coloquei o exemplo da luz aqui. A luz, ela vibra e se propaga em todas as direções. Então, aqui eu tenho uma luz que está incidindo sobre esse polarizador. Isso aqui é um polarizador que também não deixa de ser um filtro. Esse filtro, ele tem abertura na vertical, e quando a luz incide sobre ele, ele só deixa passar a luz que está vibrando na direção vertical, tá vendo? Já o outro caso, ele apresenta, né, uma abertura na direção horizontal, então a luz, quando incide sobre ele, só deixa passar a luz na direção horizontal. Então, aqui eu tenho esse tipo de comportamento, aqui a luz vibrando em todas as direções, permitida a passagem apenas na vertical, e ali, permitida apenas a passagem na direção horizontal. Então, a gente tem aqui uma polarização vertical da luz, e do outro lado nós temos uma polarização horizontal da luz. Só para poder mostrar como é que ocorre esse efeito, tá bom? Aqui, de forma resumida, eu teria, ó, uma rede de difração, só para promover o filtro ou polarizador da luz. Então, a luz, ela simplesmente não é polarizada, e ao incidir sobre esse filtro, ela é basicamente aqui, ó, barrada nas outras direções. E só é permitido que a luz que vibre na direção de abertura do polarizador consiga passar. Então, a luz que passa já é uma luz polarizada, tá bom, gente? Se eu colocar um outro polarizador numa outra direção, essa luz não consegue atravessar. E aí não terá imagem alguma que vai conseguir ser revelada. Outro exemplo, eu peguei uma corda aqui, ó. E ao sacudir a corda na vertical, essa corda passa por esse polarizador, que também é um filtro, porque a abertura dele também está na vertical.
Mas se eu sacudir a corda na horizontal e a abertura estiver na vertical e muito estreita, a corda não consegue passar, a corda vai bater lá e ela vai voltar, certo? Então aqui não haverá uma onda polarizada, tá, do outro lado. Então é importante só para a gente poder representar de forma esquemática com uma cordinha. Ó, algumas aplicações que nós temos são as lentes polaroides, também chamadas de lentes polarizadas. Observa no primeiro caso que eu associei essas duas lentes aqui de forma que eu ainda consigo ver entre elas. Possivelmente as linhas que correspondem ao filtro dela estão basicamente associadas de forma idêntica. Mas se eu pegar essa lente e efetuar um giro nela e sobrepor de novo com a primeira, eu vou perceber que as linhas, se estiverem na horizontal de uma, a outra vai estar na vertical. E logo você não vai conseguir perceber a luz que vem, tá, lá do papel, certo? Outro caso que a gente poderia representar de forma esquemática está aqui, ó. É como se eu tivesse uma lente com as linhas polarizadoras na vertical e se eu colocar a outra lente com um giro de 90 graus, sobrepondo a primeira, nós vamos perceber que não haverá passagem da luz e a região vai ficar completamente escurecida. Essas lentes também polarizadas, elas são muito utilizadas, pessoal, em lentes antirreflexo. Exemplo aqui, ó, eu tenho a visão desta paisagem com uma lente polarizada. Observa que aqui não há reflexo nenhum. Porém, quando eu não uso uma lente polarizada, há muito reflexo sendo captado aqui por essa lente. Bem, por que isso acontece, gente? Ó, acontece por conta que uma vez que o sol ou a luz solar incide sobre a paisagem e que essa reflete a luz e que faz chegar até a lente, nós iremos perceber que dependendo das linhas que compõem, né, o nosso filtro, ele pode permitir a passagem de um tipo de luz e não permitir a luz que vem com muito brilho. Então, a luz que vem com muito brilho, ela não consegue atravessar o filtro, logo a gente tem uma sensação de conforto óptico, porque a gente consegue receber uma imagem mais nítida e sem muito brilho, tá bom, gente? Então, é uma aplicação de como, na prática, a gente consegue perceber a utilização de lentes polarizadas. E, por fim, nós temos aqui uma aplicação da polarização no cinema 3D. Parece que as coisas tendem a sair da tela, né? E por que basicamente esse efeito ele acaba acontecendo? Primeiro começa pelo óculos, cara, olha. O óculos, ele tem filtros polarizadores de forma diferente de um olho para o outro. E isso vai proporcionar com que haja um desfoque nas cores, de uma que vai estar vindo numa direção vertical e outra que vai estar polarizando a luz na forma horizontal. E isso proporciona simplesmente, gente, como se os objetos se desprendessem da tela. Esse efeito é um efeito produzido por polarização. O efeito de desfocar da tela é em virtude dos filtros polarizadores serem colocados de forma diferente em cada olho. Logo, a percepção que nós temos, tá, é uma percepção completamente diferente, tá bom? Bem, e para poder encerrar a nossa aula, nós vimos os 5 fenômenos: ondulatório, a reflexão, refração, difração e interferência. Notamos que esses 4 tipos de onda acontecem para qualquer tipo de onda, tá? A onda longitudinal ou onda transversal, porém a polarização não. A polarização só pode ser evidenciada por ondas transversais. Inclusive, a luz
ela é uma onda transversal porque ela pode ser polarizada. O som, ele não pode ser polarizado, tá, em meio fluido, pessoal, porque no meio fluido o som ele é uma onda simplesmente longitudinal. Logo, as ondas longitudinais, né, elas vibram e se propagam na mesma direção, então elas não podem ser polarizadas. Já as ondas transversais, nós vimos que elas são ondas passíveis de serem polarizadas. Exemplo, a luz. Bem, então a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dá um like lá e não deixa de ativar o sininho para poder receber os nossos próximos vídeos. Até mais, gente!